noite. Vamos dar um Pai Nosso aqui para a gente dar uma equilibrada nas energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no seu olho? Ou como dizes ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. Mateus capítulo 7, de 3 a 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se de si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Inconstavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, por ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer qualidade ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, encontrando-lhe no fundo e comóvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então está falando aqui que a gente, para apontar defeito dos outros, é uma beleza, né? Fácil, né? E quando a gente está vendo muito defeito em outra pessoa, é que a gente está olhando no espelho. A gente está olhando no espelho. Você pode ter certeza que, se você está vendo só defeito na pessoa, que aquilo ali você está refletindo você ali, né? Porque todo mundo não é só defeito das pessoas. Então, é isso, um pouquinho do evangelho aqui. Agora, isso. Só que é o que eu falei, né? Toda vez que eu falo mal do outro, eu me ligo a ele. Porque tudo que vai, volta. Então, se eu estou falando mal do outro, eu estou ligando um laço entre eu e ele. Goste ou não. E esse laço vai ter que ser desfeito um dia, que a gente só fala mal. A gente só, né? Só olha defeitos. Então, tudo que é o mal, eu vou ter que consertar um dia. E a única forma de consertar é através do quê? Do amor. É a palestra de hoje. O amor. O amor é que cura, o amor é que salva, o amor é que é a lei do amor e a reforma íntima, né? Aqui, ó, nessa imagem, tá, que representa a ideia da lei do amor incondicional, um coração radiante no centro e uma atmosfera tranquila e harmoniosa. Quando a gente sente o verdadeiro amor, tudo tá lindo, né? Hoje a gente conhece o amor, não é aquele amor da paixão de casal, de paixão. Não é esse amor, não. Isso é paixão, isso não é amor. Vocês sabem disso, né? Nós temos paixão, nós não temos amor. Eu acho que o amor mais próximo que a gente conhece hoje é o amor de pai e mãe, né? O amor que a gente tem por quem não é pai e mãe ainda, é o amor que a gente tem pelos nossos pais, pelas nossas mães. Esse é o maior amor que a gente conhece. Mas ainda não é o amor incondicional, não é. Será que esse amor é o amor de Jesus? Nós devemos chegar no amor de Jesus. Olha, tanto que a gente ainda é pequenininho ainda, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, o amor que Jesus veio nos ensinar. Como eu vos amei.
Esse amor transcende os laços terrenos, pois não espera recompensa, não se limita e não se apaga diante das ofensas. Olha só, quando eu falo que a gente ainda não conhece o amor de Jesus, por que a gente não conhece? O amor que a gente tem, quem é pai e mãe? O amor que a gente tem pelos nossos filhos ainda é posse. Meu filho, nossos filhos, olha, não é posse? Quando, eu ainda vejo aí muito ainda, quando o filho vai sair de casa, fica a síndrome do ninho vazio. Porque é meu, né? É meu, eu quero para mim. E não é meu. Filho a gente cria para o mundo, a gente cria para a vida. Os nossos filhos são os nossos companheiros de jornada, os nossos companheiros de caminhada. Né? Eles não são nossos, eles seguem. Né? No Espiritismo, a lei de amor é apresentada como base da evolução moral do ser humano. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o amor é a manifestação mais elevada da justiça divina, capaz de transformar a humanidade e conduzi-la ao progresso espiritual. Mas para chegar a esse amor incondicional, a gente precisa primeiro passar pela reforma íntima. A reforma íntima é o nosso autoconhecimento. Por sua vez, é o caminho pelo qual cada indivíduo busca a renovação de seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Olha aqui, é tudo que a gente precisa mudar para chegar ao amor, à lei de amor, alinhando-os aos ensinamentos de Cristo. Ao desenvolver o amor incondicional, vencemos. Todos nós precisamos vencer o egoísmo, o orgulho e a intolerância, promovendo a verdadeira fraternidade. Assim, a lei de amor e a reforma íntima caminham juntas. É impossível separar essas duas. E essa transformação nos aproxima da perfeição moral, propósito essencial da doutrina espírita. Alguma pergunta? Não? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor representa o estágio mais elevado do progresso moral da humanidade. Inicialmente, o amor se manifesta nos instintos, depois se transforma em sentimento e, por fim, é compreendida em sua essência espiritual, levando à fraternidade universal. Quando praticamos a lei de amor, aproximamos-nos de Deus e colocamos-nos em prática a maior lição deixada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aqui que a gente tem que chegar, a esse mandamento maior: amai uns aos outros como eu vos amei. E a gente está lá embaixo ainda, nesse quesito de amor. A gente só ama com condição. A gente tem condição de amar. Será que eu consigo amar uma pessoa na rua como eu amo os meus de casa? Consegue, gente? Consigo fazer pelo outro o que eu faço pelos meus da minha casa? Ainda não conseguimos. E Jesus não tinha essa distinção. Por isso, olha a diferença do nosso amor. Nem chegamos lá ainda, né? No Livro dos Espíritos, o amor incondicional é abordado como a mais sublime virtude que o ser humano pode desenvolver, estando diretamente ligado ao progresso moral e espiritual da humanidade. Na questão 886, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, indulgência, imperfeição alheia, e perdão das ofensas. Olha o que nós acabamos de ver no Evangelho: maledicência. A gente vê o defeito do outro, o que a gente faz? Nós somos indulgentes com a imperfeição alheia? A gente vai lá e fala. E fala mal. Quando a gente fala mal de alguém, por que eu falo mal de alguém? E eu me coloco, tá? Não estou falando aqui que eu não falo não, que eu falo também. É um defeito que todos nós temos. Aí, é uma coisa que
escutei outro dia falar assim, a pessoa falou assim, vou na igreja mais não. Nem que antipatia daquele pastor, daquele padre, eu não vou falar qual igreja que é. Vou mais não. Ele fica lá falando, mas ele faz tudo errado. Eu pensei assim, mas é problema dele. É problema dele. Ele precisa melhorar. É a mesma coisa, eu estou falando aqui, mas eu preciso melhorar. Porque ninguém que está encarnado é perfeito. Não existe nenhuma perfeição aqui, ninguém que está encarnado. Todos nós precisamos melhorar, tá? Então, quando a gente fala mal dos outros, nós estamos não sendo indulgentes com a imperfeição alheia. E quando eu falo mal do outro, eu estou vendo, foi o que o Alessandro falou, os meus defeitos. É a lei do espelho. Lei universal a gente não muda. E uma das leis universais é essa, a lei do espelho. Tudo que eu falo do outro está em mim. Agora, aposto que a partir de amanhã vai começar todo mundo a falar bem do outro, né? Porque se eu falo bem do outro, também está em mim. É a lei do espelho, tá? Perdão das ofensas. É fácil perdoar? Ai, me machucou. Agora que eu vou pisar. Não é assim? O perdão das ofensas é perdoar. E antes de tudo, se auto-perdoar. Eu tenho que perdoar a mim mesmo. Na maioria das vezes, é trabalhar o auto-perdão. Essa definição resume o amor incondicional, que não faz distinções, não julga e não guarda ressentimentos, mas busca sempre o bem ao próximo. Além disso, na questão 937, os Espíritos ensinam que o verdadeiro amor é aquele que se desprende das paixões egoístas e se volta para o bem do outro, sem esperar recompensas. Esse amor é o que proporciona a verdadeira felicidade e paz interior. Ainda no Livro dos Espíritos, nos mostra que o amor incondicional é o destino final da evolução do espírito. À medida que nos libertamos do egoísmo e do orgulho, aprendendo a amar como Jesus ensinou, alcançando a plenitude espiritual. Sabe aquele dia que a gente faz o bem ao próximo? E você pensa assim, você vê o sorriso no lábio do outro e foi como se eu que fui presenteada, não foi o outro. Esse é quase assim, um amor que a gente está se ligando. É ajudar o outro, faz mais bem para nós mesmos. Então, se eu começo a falar bem do outro, o que eu vou receber em troca? O bem também. Se eu começo a olhar o outro com outros olhos, porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Todo mundo tem um lado bom e o lado ruim. Todos nós temos. A gente tem o diabinho dentro da gente. Tem dia que tem coisas que são difíceis mesmo de superar. Mas é aquilo que a gente precisa passar. É aquilo que a gente precisa superar. Oi, Lili. É minha melhor aluna. Oi, Lili. Ninguém é perfeito. Porque quando a gente se acha melhor ou pior que o outro, a gente está trabalhando o orgulho, né? Quando a gente se coloca melhor que o outro, o nosso orgulho está lá em cima. Quando eu coloco pior que o outro, também, ninguém é melhor, ninguém é pior. A gente pode se encontrar numa vibração melhor do que o outro naquele momento. Porque a pessoa, quando a pessoa está numa fase difícil, ela só olha para baixo. Ela não consegue olhar para o alto. Foi o que nós falamos semana passada, lembram? A pessoa que está em sofrimento, ela não enxerga a luz. Ela só enxerga a escuridão. Ela só consegue olhar para baixo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa vibração mais elevada, a gente começa a enxergar a luz e começa a olhar para cima, né? O amor é uma força fundamental que rege o universo e impulsiona a evolução. Aqui eu não vou ler tudo não, para não ficar cansativo. Mas existe o amor instintivo. O que é isso? Animal. Quem tem animal em casa? Animal sente amor? Sim ou não? Sim. Eles têm um amor. Nós temos o nosso lado animal. Sabe aquele momento que quero avançar em alguém? Esse é o nosso lado animal. Esse é o nosso lado instintivo.
tá? Esse amor, no início da jornada evolutiva, o amor se manifesta como um instinto de sobrevivência. Vou dar um exemplo aqui, não colocando ninguém pior que ninguém. Vamos colocar aí uma pessoa que é muito... A gente vê nos jornais aquela pessoa muito violenta. Será que dentro daquela pessoa muito violenta não existe nem um pouquinho de amor? Será que não? Existe, mas está reprimido. Porque essa pessoa, sabe, aquela pessoa muito ruim ainda, você pensa assim, não, ela não merece nem estar encarnada. Mas será que ela não defende ninguém? Ela vai defender os dela. É o amor, ela defende os dela. Olha o que eu falei. O que é dela? É um amor instintivo. O que os animais fazem quando eles se sentem ameaçados? Eles defendem o que é deles. Não é isso? Pode ser aquele cachorrinho, vamos usar nos cachorrinhos domésticos, mais inocente, aquele cachorrinho que nem late. Mas se for para alguém atacar a pessoa da casa, ele vai lá e defende. Não é assim? Porque é um amor instintivo. E esse amor todo mundo tem. Independente do grau evolutivo que se encontra. Todo mundo tem. Depois a gente vai passar, eu acho que a maioria de nós se encontra aqui, ó. O amor sensível e afetivo é onde a gente se encontra. Com o desenvolvimento da inteligência e das emoções, o amor passa a incluir os sentimentos de afeição e companheirismo. A gente quer alguém do lado para caminhar junto. A gente quer viver numa sociedade, a gente quer se envolver com o próximo. A gente quer estar perto de alguém, a gente não consegue viver sozinho. Então a gente precisa disso aqui, esse amor sensível e afetivo. São os laços familiares e sociais que começam a se fortalecer, mas ainda podem haver forte apego e interesses egoístas. Quem não é egoísta? Alguém que não é egoísta? Ah, mas para mim dá para ocupar as coisas, não é só coisa, não é só coisas materiais. É aquele egoísmo. Se alguém mexer com uma pessoa que você ama, o que você faz? Aceita? Numa boa? Ataca. Não ataca? Então, aí já parte, olha, como que vai lá em cima e volta aqui, ó. É um amor instintivo e um amor afetivo, né? A gente ainda tem esse interesse egoísta do que é meu. Ninguém mexe no que é meu. Meu marido, minha esposa, né? Isso aí. Não, E Jesus fazia isso? O que Jesus fazia numa situação dessa? Ele amava todos, ele abraçava a todos e apaziguava a situação, né? Ele não atacava ninguém. Se alguém atacasse ele abaixava a cabeça, dê a outra face, né? Ele retribuía com o bem, o mal ele pagava com o bem, né? E é aqui o amor racional e consciente, é onde a gente precisa chegar. No estágio mais elevado, o amor que se torna desinteressado, universal e incondicional. Não precisa ser meu para eu amar. Eu amo sem condições nenhuma. Quer ver um exemplo de amor egoísta? Vou usar a lição de exemplo. Não. Companheiro é companheiro. Eu amo ele, certo? Eu amo. Eu quero estar perto dele, mas ele não me ama. O que vai acontecer comigo? Mais normal que acontecer. Vou aceitar numa boa? Vou ficar depressiva? Vou brigar? Vou xingar? Vou me sentir a pior das pessoas porque eu amo e ele não me ama. Isso é amor? Não. Isso é paixão. Isso é sentimento de posse. Agora, eu amo e ele me ama. Aí eu sou plena. Não é assim? Só que esse amor não é o verdadeiro amor. Porque Jesus amava desse jeito? Não. Ele amava incondicionalmente. Se você gosta de mim ou não, eu te amo mesmo assim. E eu não estou usando esse amor de marido e mulher, mas não é só esse amor. É o amor de irmãos, tá? É o amor geral. Vamos supor que alguém aqui não gosta de mim. Eu vou olhar para a pessoa e falar assim, meu santo não bateu com dela. Não é? Não quero nem ficar perto, meu santo não bateu com dela. Isso não pode acontecer nesse estágio aqui.
Porque esse amor é incondicional. É aqui que a gente tem que chegar. Daqui milênios de anos. Nós vamos chegar. Tá? Não vai ser nessa nem na outra. Aqui está uma imagem simbólica da reforma íntima. Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento e a reforma íntima, é isso que acontece. É uma imagem simbólica, tá? A transformação interior através do reflexo do espelho, contrastando com o ambiente ao redor. Olha, o reflexo no espelho não é até uma asa de borboleta. É como se saísse do casulo e se transformasse numa nova pessoa. Não é assim que a borboleta se transforma? Mas antes de chegar nessa imagem, o que foi preciso acontecer? Sair do casulo e os espelhos até estilhaçados. Quando a gente passa a se autoconhecer, a nossa volta pode se transformar numa bagunça. Porque a gente passa a olhar com outros olhos o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com os que estão à nossa volta, como que está o nosso redor, ao nosso redor. Por causa de quem? Por causa de mim. Como que está a minha vida por causa de mim? Não por causa do outro. Eu quero que a minha vida melhore, mas os outros têm que melhorar. Eu quero que a minha vida melhore, mas outras condições têm que chegar até mim para eu ser feliz. E a coisa não é bem assim. Eu só vou ser feliz quando esse ser feliz nascer de dentro de mim. E eu só vou ser feliz se eu viver como Jesus nos ensinou. Por isso que tem aquela passagem que fala que a felicidade não é deste mundo. Nós temos momentos de felicidade. Nós reencarnamos para tropeçar mesmo. Tropeçar, cair, levantar. Né? É para isso que a gente está aqui. E a gente só quer viver numa boa. Eu quero ser feliz o tempo todo. E não é bem assim. Pode falar, Lili? Não pode mudar o outro, mas pode se mudar. Isso aí. Precisa mudar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Os desafios do processo de transformação. Aí eu começo a olhar para dentro de mim e descubro que eu sou orgulhosa. Eu descubro que eu sou mais egoísta do que eu pensava. Descubro que eu tenho uma impaciência ímpar e que eu preciso trabalhar essas coisas dentro de mim. E aí eu começo a prestar atenção no meu dia a dia. Eu começo a prestar atenção no que está acontecendo. E aí, tapa na cara que a gente leva o tempo todo, né? Resistências internas superando as próprias imperfeições. Nosso maior desafio na transformação pessoal é vencer nossas próprias limitações morais. Entre as principais resistências internas destacam-se o orgulho, dificuldade de reconhecer os erros e aceitar as críticas. Para evoluir, é preciso ter humildade e disposição para aprender. Eu preciso aprender o tempo todo. Se eu acordo de manhã, se eu abrir os meus olhos, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Se eu estou vivo, é porque eu preciso aprender alguma coisa. Todos os dias a gente aprende alguma coisa com alguém ou com alguma situação. E a gente só aprende, gente. É difícil falar isso porque às vezes a gente quer ficar quietinho no canto. A gente quer se isolar. Mas a gente só aprende convivendo. Sabe, convivendo com as pessoas mais difíceis? São os nossos aprendizados. A gente só aprende convivendo. O egoísmo. Tendência a priorizar apenas os próprios interesses. Eu só faço porque eu quero um retorno. Tá? O amor verdadeiro nos ensina a olhar para o outro com empatia e solidariedade. E impaciência, queremos mudanças rápidas, mas o crescimento espiritual acontece gradualmente. Às vezes, na hora que eu penso assim, estou começando a melhorar, eu levo um tombo. Aí eu tenho que começar tudo de novo. E aí eu levo o tombo de novo. Aí eu subi um degrauzinho, mas eu levo o tombo de novo, caí, eu vou ter que subir. É gradualmente. A gente não consegue essa evolução espiritual rápida. É bem devagar. A paciência é essencial para aceitar nossas falhas e continuar avançando. Pequenas mudanças no dia a dia que a gente pode fazer para estar melhorando.
observar as nossas palavras, falar com mais gentileza e evitar críticas destrutivas. A maledicência, falar mal do outro. Crítica nunca existe, não existe crítica construtiva, tá? Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Mentira. Porque se você está criticando, você está criticando. É crítica. Você está destruindo o outro por dentro, tá? Então eu devo calar. Eu estou vendo fazer o outro fazer coisa errada e eu devo me calar. Se ele pedir a sua opinião, você fala. Se ele não pedir, você cala. Só que é calar mesmo. Não é chegar e falar assim, olha, você está vendo o que aquele lá está fazendo? Só uma observação. Não é assim que a gente faz? A gente não quer falar mal do outro, não. É só observação. E é falar mal do outro. Eu estou difamando o outro. E toda vez que eu difamo o outro, eu estou fazendo comigo mesmo. Oi, Lili. É a mesma coisa, né? Semana passada eu falei sobre a sujeira das casas, lembram? Nosso tratamento aqui na casa, toda vez que a gente trata alguém, a gente limpa a casa. E é astral, tá, gente? Nós não vamos lá faxinar a casa de ninguém, não. É astralmente. A casa tem vibração, a casa tem energia. E quando isso aqui é muito sério, ó. Observar as nossas palavras, principalmente dentro de casa. Não falem palavrão. Principalmente dentro de casa. As palavras têm um poder imenso sobre as pessoas, sobre as coisas e sobre nós mesmos. Tem gente que fala assim, nossa, você mexe com o espiritismo, você conhece a Umbanda, você faz magia? Todos nós fazemos magia toda vez que falamos mal de alguém. Todos nós fazemos magia das trevas quando falamos palavrão. E principalmente dentro de casa. Essas palavras, essas brigas dentro de casa, eu vou repetir, eu já falei. Sabe Caça-Fantasmas? Todo mundo já assistiu? Sabe aquela gosma, geleia verde? Sabe aquela coisa horrorosa? Aquilo a gente chama de miasma. Aquilo fica impregnado na parede da casa. E vai juntando, sabe aqueles bichinhos de comida que dá no lixo? É aquilo que dá nas paredes de casa, são as larvas astrais. E não é só na parede de casa, aquilo vai impregnando as pessoas. Então, essa sujeira astral, a maioria delas é por causa das palavras malditas dentro de casa. Das brigas dentro de casa. Sabe? O povo antigo, né, outras religiões, fala que falar palavrão é pecado. Eu nunca aceitei isso, que é pecado. Mas por que é pecado? Não é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que faz mal a mim e ao próximo. Falar palavrão faz mal para o próximo? Faz. Se falar palavrão vai fazer mal para mim? Vai. Se eu brigo dentro de casa, faz mal para o próximo? Faz. Faz mal para mim? Faz. Por isso é pecado. Eis o sentido da palavra pecado. É aquilo que faz mal. E quando a gente trabalha, né, que a gente vê, é horrível. É horrível. Isso traz doenças sérias, tá? Ajustar as nossas atitudes, ser mais solidário, ajudar o próximo sem interesse. Ser solidário é ajudar sem interesse. Praticar o bem sem esperar recompensas. Eu nunca posso... O que eu mais escuto é isso. Eu confesso que eu já fiz isso também. Fiz aquilo para aquela pessoa, ela nem falou muito obrigado. Não é assim? A gente sempre espera um muito obrigado. A gente deve fazer e nem esperar um obrigado. Porque eu tenho que fazer de coração. Fazer porque eu quero. Fazer porque eu sei. Nem não é porque eu quero, é fazer porque tem que ser feito. Hoje... A gente estava discutindo lá na escola e até a pessoa virou para mim e falou assim, não sei para que a gente reencarna, só para passar trabalho. Aí eu falei assim, aí ela olha para mim, né, e fala assim, mas você sabe, né, para que a gente reencarna? Pode falar.
É só para passar trabalho, né? Eu falei assim, não. A gente reencarnou, sabe para quê? Para fazer como Jesus. E o que Jesus veio fazer? Servir. E a gente quer ser servido. A gente veio para ajudar o outro, como Jesus veio. E a gente quer que os outros nos sirvam, que façam por nós. E ainda vai falar assim, eu quero muito, obrigado. Né? Onde que eu parei? Sem julgamentos. Cuida dos pensamentos. Policia os pensamentos. Conceito de reforma íntima, eu vou pular. Querem ler? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e aprimoramento moral. Nós precisamos nos melhorar moralmente. Essencial para a evolução espiritual. No Espiritismo, entende-se que cada ser humano tem imperfeições a corrigir e virtudes a desenvolver, sendo uma transformação interior no caminho para alcançar a verdadeira paz e felicidade. Reformar-se não significa tornar-se perfeito de um dia para o outro. Ninguém vai chegar no nível de Jesus de um dia para o outro. Nós vamos ver milhares e milhares de anos, tá? Milhares e milhares de recordação aí. Mas sim, identificar fraquezas, superar vínculos morais e cultivar bons sentimentos é a nossa obrigação, tá? Fugiu, foi falar. Fugiu. Gente, fugiu de verdade. Saiu correndo. A lei do amor, ensinada por Jesus, é uma base de evolução espiritual. Quando aplicada à reforma íntima, ela nos orienta a desenvolver sentimentos elevados e a agir com segurança, compreensão e respeito pelo próximo. Aprender a perdoar e desapegar das mágoas. Mágoa. Sabe o que mágoa causa? Câncer. Mágoa causa câncer. Todos os nossos sentimentos negativos causam doenças. Todos os nossos sentimentos positivos nos limpam, nos purificam. Então, o que é melhor eu sentir? Sentimento positivo ou sentimento negativo? Né? Porque tudo que eu tenho... Olha, eu tenho mágoa do outro. Essa mágoa vai me corroer por dentro. Pode ir. Vai me corroer por dentro. Né? Desenvolver paciência, empatia e caridade. A paciência nos ensina a lidar com desafios sem revolta. A empatia nos permite colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse no lugar do outro eu não faria a mesma coisa? Sabe quando a gente vai falar mal do outro, que ele fez coisa errada? Será que se eu estivesse lá eu não faria a mesma coisa? Eu agiria da mesma forma? Né? Por que ele fez aquilo? E a caridade, que vai além da ajuda material, manifesta-se na gentileza, no respeito e na disposição de servir ao próximo sem esperar algo em troca. Nessa ajuda material aqui, ó, caridade. A gente faz caridade ou a gente dá esmola? O certo seria caridade, mas na maioria das vezes a gente faz a caridade ou a gente dá esmola? A gente dá esmola. E o que é dar? Qual que é a diferença de um e de outro? Eu dou o que está sobrando para mim. A gente tem que doar? Tem que doar? Tem que doar sim. Mas eu dou o que está sobrando para mim. Agora, quer um exemplo de caridade, de verdade? Vou dar um exemplo, tá? A caridade de verdade é quando tem aquele morador de rua, a gente vê muito, e ele recebe uma marmita. É a única refeição que ele tem no dia. E o que na maioria das vezes essas pessoas fazem? Elas dividem com o outro que está com fome, ou às vezes dá até para o cachorro que acompanha. Isso é caridade. Caridade é quando eu estou lá no chão, sabe? Aquele dia que eu estou lá no chão, que eu não estou aguentando, mas eu ainda consigo ajudar o próximo com uma palavra de conforto. Eu tenho? Não, eu estou lá no chão. Mas eu consegui abraçar o outro com uma palavra e dar um conforto para o outro. Isso é caridade.
Caridade é quando eu acho que o mundo está acabando. Eu estou doente, eu estou lá no fundo do poço. Mas eu consigo levantar e fazer algo pelo próximo. Eu consigo fazer alguma coisa. Isso é caridade. Sabe? A gente tem sempre que fazer mesmo sem conseguir. Porque isso é caridade. Deu para entender? É quando eu estou dando o que eu tenho. Às vezes nem tenho para mim. Né? Praticar a gratidão e o pensamento positivo. A gratidão nos ajuda a confiança nas vitórias diárias, mesmo nas dificuldades, fortalecendo a nossa fé e esperança. O pensamento positivo atrai boas energias, nos mantém motivados na caminhada evolutiva, pois o que cultivamos em nosso íntimo reflete na nossa vida e nas nossas relações. Outra coisa, gente, eu já falei isso. Independente da religião, se a gente seguisse o que é falado aqui, é o único livro que a gente precisa ter na nossa vida. A Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso caso. Ou a Bíblia. Se a gente coloca em prática o que a gente aprende aqui, a gente dá um salto evolutivo, espiritual tão grande. Sabe? E o que é mais engraçado? Quando eu começo a praticar, sabe? Quando a gente começa a colocar em prática, é o que a gente estava conversando. Começa a rezar, começa a colocar em prática esse otimismo, a positividade. O que o outro lado vai fazer? Vai cutucar. Vai fazer tudo para a gente atrapalhar. Aí, essa imagem que eu coloquei aqui, a coisa desconstrói. Deu para entender? Eu começo a me vigiar, começo a colocar em prática pensamentos positivos, começo a rezar mais. Mas algo vai fazer para me desconstruir, para bagunçar minha vida, para eu continuar a ser isso aqui. Para eu não transformar nisso aqui. E é uma tentação o tempo todo. A gente sabe, todo mundo conhece alguém que quer parar de beber, certo? Quando uma pessoa, vou dar um exemplo, eu quero parar de beber, eu bebo, quero parar de beber. Eu não vou beber mais. Ou parar de fumar. Vai chegar alguém fumando perto de mim, vai me dar vontade de fumar. Vai chegar alguém bebendo perto de mim. Vai acontecer alguma coisa quando a gente começa a colocar em prática a reforma íntima, o evangelho no lar. Vai acontecer alguma coisa para desestruturar para isso não acontecer. Eu vou esquecer, eu vou dormir para não praticar o evangelho no lar. Tá? Agora, uma coisa que eu quero chamar muita atenção. Evangelho no lar, que eu sempre estou pregando aqui, lá no site tem, tá? Como é que faz o evangelho no lar? O evangelho no lar, quando a gente vai rezar, não é o momento de causar discussão em casa. A começar a apontar o dedo e falar assim, um exemplo, falou ali hoje sobre a maledicência. Aí começa, tá vendo? Você fala de alguém, e começa a apontar e começa a causar intriga. Esse não é o momento, nem nunca será. Mas principalmente durante o evangelho no lar. Não causem intriga uns com os outros nesse momento. Outra coisa. Eu vou usar um exemplo. Na oração, quando for rezar, quando a gente vai rezar para dormir, cuidado com o que pede. Vou dar um exemplo aqui. Cuidado com o que a gente pede. Meu Deus, me dê força. Ele não vai descer a força sobre nós e falar assim, você tem a força, você vai enfrentar. Não. O que vai aparecer para a gente? Desafios, trabalhos. Para quê? Para que eu prove que eu tenho a força. Meu Deus, me dê paciência. Ele vai me dar desafios para que eu exercite a minha paciência. Meu Deus, me dê coragem. Ele não vai me dar coragem, ele vai me dar situações para que eu mostre que eu tenha coragem. Deus não dá nada pronto para a gente. Tá? Livrai-me dos meus obsessores. Nunca faça esse tipo de oração em casa. Por quê? Vai mandar mais obsessores. Porque todos nós temos obsessores.
O que eu falei lá no início? Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. E quando a gente está no nosso lado malzinho, quem que está junto com a gente? Vamos colocar que nós temos o anjinho da guarda e o obsessor. Então, quando a gente está com o anjinho da guarda falando, o obsessor não age. Mas quando eu estou no meu lado malzinho, faz isso só agora, ninguém vai ver, sabe? Aquele momento, sim. Quem está falando também? O meu obsessor. Então, eu estou dando força para ele. Então, cuidado, não reze, não façam desobsessão em casa. Desobsessão tem que ser feito no lugar próprio, específico, com proteção, né? Aqui a gente trabalha a desobsessão, mas quem está trabalhando aqui sabe o campo que tem de proteção para que isso aconteça. E quanto que a gente às vezes sofre, né? O médium sofre quando está trabalhando, né, Dani? É pancada que leva. E aí o que a gente fala? Não saia daqui com nada. A gente tem que entrar melhor do que saiu. E em casa a gente não tem essa estrutura. Não tem. Peça discernimento. Peça serenidade, sabedoria. Aquela intuição. É isso que a gente tem que pedir. E sentiu que tem alguma coisa errada, procura ajuda. Procura ajuda. Alguma dúvida? Falei demais? Gratidão, né? A lei da gratidão, nós falamos isso semana passada, né? Alguém fizeram o exercício bonitinho? A lei da gratidão, agradeceram? Colocaram em prática? Reclama muito, né? Reclamar. Clamar é chamar. Clamar é chamar. Reclamar é repetir. Chamar de novo. Então, toda vez que eu reclamo, eu estou chamando de novo aquilo que eu estou falando. E toda vez que eu agradeço, eu estou colocando luz, né? Estou pedindo luz para a minha vida. Então, por mais difícil que a nossa vida esteja, agradeça, agradeça, agradeça. Gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por abrir os olhos e estar aqui, tendo a oportunidade de melhorar. Gratidão, gratidão, gratidão. A oração pode ser somente gratidão. A gente não precisa pedir. A gente pode só agradecer, né? Pede serenidade, pede sabedoria, se está passando por dificuldade. Tem uma oração dos Alcoólicos Anônimos, alguém conhece? Já ouviram falar? Alcoólicos Anônimos. É uma das orações mais lindas que eu conheço. Uma das, né? Porque tem várias. Senhor, concedei-me serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não... Peraí. Senhor, concedei-me serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. É uma das orações mais lindas que eu conheço. Outra oração maravilhosa, que é um mantra, é a oração de São Francisco de Assis. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha a caridade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a fé, né? A verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé, né? E é uma da... Eu falando assim, eu não dou conta, não. E outra oração perfeita, além da Ave Maria, né? É o Pai Nosso, que eu já ensinei aqui. O Pai Nosso é uma limpeza de chakras. Os chakras é a nossa energia vital, né? Vou fazer o gesto aqui mostrando qual o chakra que ele limpa. Porque nós temos o coronário, frontal, o laríngeo, cardíaco, o esplênico, gástrico, né? E o básico. Então, olha aqui. Pai Nosso que estais no céu. Está limpando esse chakra. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o pão não é a comida, é o alimento espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, ele é um mantra que, falado e sentido, ele nos alinha. Ele alinha o nosso corpo todinho. Ele limpa a nossa casa. E outra coisa, a gente não deve pedir. Não peça. Agradeça.
de Deus. Olha, que seja feita a vossa vontade, mas eu quero isso. Que seja feita a vossa vontade, mas me tira do que eu estou passando. Porque não é justo, a gente não acha justo. Né? Que seja feita a vossa vontade, mas eu preciso daquilo ali. Né? Então, que vontade que é essa? Entrega. É fácil? Porque a vontade dele nem sempre é a minha. E a gente não aceita.